Eu estou aqui com o Júnior, meu amigo. Quando eu digo meu amigo, eu digo desses que a gente conta nos dedos. Mas hoje, na verdade, eu quero conversar com o deputado Carlos Bezerra Júnior. Prazer ter você aqui, excelência. Alegria minha, alegria minha. Conversar com você. E o objetivo da nossa conversa é tratar desta questão da lei contra o trabalho escravo. Foi recentemente sancionada pelo nosso governador Geraldo Alckmin e foi considerada pela ONU, pela Gulnara Shihinian, que é a relatora da Comissão para Formas Contemporâneas de Escravidão, uma referência mundial e é considerada e é tratada pela nossa imprensa e pelas pessoas que compreendem a temática, a lei que pune mais severamente o trabalho escravo ou a ação escravagista desde a Lei Áurea. Nós estamos diante de um fato histórico, o futuro vai dizer a importância dessa lei e é muito interessante e importante para nós. Eu fiz questão de ter essa conversa porque o projeto de lei contra o trabalho escravo no estado de São Paulo, que é referência para o país e para o mundo, é de autoria do deputado Carlos Bezerra Júnior. E eu queria então, Júnior, que você falasse um pouquinho sobre a lei, o que é essa lei, o que realmente é o espírito, o que está no corpo dessa lei, por que ela é tão importante? Primeiro, é importante dizer uma coisa, que essa lei é fruto de uma grande discussão de ONGs, de igrejas, de militantes pela justiça, de políticos, enfim, de uma série de sindicatos, de uma série de organizações que vêm discutindo e debatendo isso, ao qual venho me dedicando a esse debate há pelo menos 2 anos, né? E eu tive o privilégio de ser o porta-voz desse grupo, de uma série de pessoas que militam nesse campo e que têm sede de justiça e sede de transformação e sede de que o trabalho escravo, essa chaga do nosso tempo, seja erradicado. E o grande diferencial da lei, que, como você citou, foi citada e foi referendada pela relatora da ONU para as formas contemporâneas de escravidão, o grande diferencial da lei é que ela atinge o cerne daquilo que move o trabalho escravo no Brasil e no mundo. As pessoas escravizam as outras fundamentalmente pensando no lucro, e no lucro a qualquer preço. E essa lei faz o quê? Ela causa prejuízo para quem escraviza. Então, o que ela faz? Se alguém for encontrado com utilização, com exploração de trabalho escravo na sua produção, na sua cadeia produtiva, terá, uma vez comprovado, julgado, claro, com direito amplo de defesa, mas uma vez comprovado, terá cassado o seu registro no CMS e não vai mais poder exercer atividade por 10 anos no estado de São Paulo. Então esse é o grande peso da lei, porque o trabalho escravo é crime. Não é que se torna crime agora com a lei. A questão da lei é a punição para o crime. Exatamente. Que é a impossibilidade de continuar agindo no comércio. E tem uma coisa importante, mercado. Tem vários casos que aconteceram no país, mas vou citar um caso emblemático que eu acompanhei na Assembleia Legislativa que aconteceu aqui em São Paulo, de uma grande multinacional de roupas, que é um caso típico do que acontece. Em geral, você tem uma grande empresa que se esconde atrás de terceirizações ilegais e toda a sua produção é feita nessas terceirizações ilegais. E aí o que acontece? Quando chega a fiscalização e percebe aquilo e detecta, imediatamente, aquele que mais se beneficia, que mais lucra com isso, diz o seguinte: olha, eu não tenho nada a ver com isso. A partir de agora, com a nova lei, vai ser o seguinte: não vai dar mais para ter essa teoria da cegueira deliberada, onde eu digo o seguinte, como grande produtor, eu digo o seguinte: olha, eu não tinha como fiscalizar o que eles estavam fazendo lá embaixo, porque se disser isso, a partir agora da aplicação da nova lei, vai acontecer que na cadeia produtiva, tanto aquele que se beneficiou lá na ponta, quanto aquele que mais lucrou com isso, vão ser fechados e vão ser impedidos de exercer sua atividade. A lei garante que um produto não tenha trabalho escravo em todo o processo de produção. Exatamente. Correto. Mas, aliás, ainda existe trabalho escravo no mundo? Não é uma coisa que ficou lá atrás? A Lei Áurea não resolveu o nosso problema, então? Pois é um negócio impressionante, né? Isso não está superado.
Pelourinho é ponto turístico agora? É isso, entendeu? Então as mais. pessoas acham, não, mas imagina, isso não acontece, as pessoas não estão sendo chicoteadas em praça pública, não estão sendo vendidas. Esse não estão sendo vendidas é questionável, porque o trabalho escravo está intimamente ligado ao tráfico de pessoas, que é hoje uma das atividades mais lucrativas do mundo. Tráfico de armas, tráfico de drogas e tráfico de pessoas, tráfico de seres humanos, intimamente ligado ao trabalho escravo. Mas o fato é o seguinte, isso acontece, está aí, e acontece pertinho da gente. No chocolate que a gente come, na roupa que a gente compra, às vezes a gente nem vê. Aí você me pergunta, mas o que caracteriza o trabalho escravo? Duas coisas fundamentais. Primeiro, uma jornada exaustiva de trabalho. E quando eu falo em jornada exaustiva de trabalho, eu não estou dizendo numa jornada de 12, 16, 14 horas e tal, até porque eu sou médico, muitos médicos, por exemplo, fazem isso. Não é desse tipo de jornada que eu estou dizendo. É uma jornada de trabalho que impeça que o trabalhador se recupere. Ou seja, ele não tem condições normais que qualquer trabalhador teria. Ele só tem trabalho. Só trabalha. No caso típico das oficinas têxteis aqui em São Paulo, ele trabalha 14, 15, 16 horas no mesmo lugar onde ele dorme, onde ele come, onde ele está com os filhos, onde ele vai ao banheiro, enfim. Ele está num cativeiro que é uma gaiola, que é uma oficina de produção. Ele mora, vive ali dentro, isso é trabalho escravo. É isso. A segunda coisa que conceitua claramente o trabalho escravo é o quê? É o cidadão estar impedido por algum motivo do seu direito de ir e vir. Ou seja, ele não tem liberdade de sair a hora que ele quiser, por exemplo, ou ele não tem liberdade de ir para outro lugar, ou para outra cidade, ou enfim, para outro canto. Por quê? Porque o que acontece? Ele chega ao país. Quando ele chega aqui via tráfico de pessoas, ele dá conta, mas tem um trabalho para você. Ele chega e olha, quando ele trabalha o mês, todo o primeiro mês, ele olha ele vai ver lá, olha, mas você ia ganhar R$300, mas você está devendo 3 mil. E ele trabalha e nunca consegue pagar, e isso faz com que ele perca o seu direito. E é nessa, por exemplo, inclusive, que se ele é um imigrante, o passaporte está na mão do empregador, etc. Mas vem cá, não é melhor o cara ser escravo aqui do que viver lá no Haiti, passando fome, não ter o que comer? De jeito nenhum. Porque quando a gente está falando de escravidão... Pelo menos ele tem teto e pão. Mas a gente está falando, de uma situação onde é muito pior ser escravo, ser vítima do seu trabalho. Aliás, só é vítima de trabalho escravo quem vive numa situação de vulnerabilidade. Você vê, por exemplo, em São Paulo, os números estimados hoje, a gente tem de população andina, imigrante, em torno de 400 mil pessoas no estado de São Paulo. Desses, 2/3 estão em situação irregular de imigração. Se algo não for feito para que essa situação se regularize, para que essas pessoas possam ter acesso a um trabalho decente, a um trabalho digno, essas pessoas estão claramente expostas a uma condição de escravidão, de prisão e de desumanização como essa. Quer dizer, então, uma situação humana de vulnerabilidade não pode ter como remédio a escravidão, que é um ato de aviltamento da dignidade do ser humano. É isso. Você não responde a um sofrimento e uma vulnerabilidade com um ato indigno. E tem muita gente que tenta aliviar, inclusive, a consciência dessa forma. Falar, mas pelo menos, que é a velha mentalidade da discussão lá de 200 anos atrás, quando muita gente dentro da própria igreja dizia o seguinte, o problema não é a escravidão, na Inglaterra, por exemplo. O problema não é você ter escravos. A questão a ser discutida é como você trata os seus escravos. Se você dá comida para eles, se você deixa eles dormirem, se você deixa eles terem lazer. Dizer, né? É um escravagista bonzinho. É, né? Isso. O escravagista, a expressão escravagista anula qualquer adjetivo positivo que venha depois dela. Não há discussão para isso. E tem uma outra coisa por trás disso, Ed, que eu acho que é importante da gente, já que a gente está batendo um papo sobre isso, que é o seguinte. Esse escravagista também, ele prejudica o cara que cumpre a lei. Porque esse escravagista, esse cara que usa o trabalho escravo, que é muito mais frequente do que a gente imagina. É uma concorrência desleal no mercado. Sabe quanto que ele ganha a mais? Sabe qual que é a margem de lucro que ele tem? 200% a mais. Na verdade, dá quase R$2.500 por trabalhador, que ele deixa de recolher de impostos, de uma série de coisas, em que ele tem tudo como benefício, ele tem uma gordura de 200% de lucro, potencializando o lucro absurdamente às custas do sangue, da vida humana, da dignidade das pessoas. Não tem uma devolução social da sua atividade empreendedora. Porque a lógica do capitalismo é sempre qual? Esconder as cadeias produtivas
para que a gente não tenha acesso. A lógica do capitalismo selvagem é escondo a cadeia para que, em um consumidor não tendo acesso, ele não tem condição de escolher. Agora, com a lei funcionando em São Paulo, o consumidor vai poder olhar e falar assim, opa, peraí, eu vou comprar esse produto porque ele é livre do trabalho escravo. Ah, mas pode ser que ele tenha um custo diferenciado, sim, mas não é o custo nem do sangue, nem da vida humana que está embutido. Aliás, a gente tem que suspeitar desses produtos muito baratos. O que você está dizendo é que o resíduo da produção não é apenas fumaça, não é só poluição, é sangue de criança, é sangue de ser humano, é dignidade humana, sai no resíduo. Quer dizer, com Deus que perdoe a gente falar dessa maneira, mas o lixo resultante de uma atividade empreendedora com trabalho escravo, esse lixo tem ser humano no meio desse lixo. Não é só resíduo químico, não é só resíduo material. É isso. Né? Então, essa consciência. Mas você acha que, por exemplo, mudando um pouquinho de assunto, como você avalia a consciência dessa chamada igreja evangélica a respeito dessas questões? A consciência, o engajamento, a participação, o apoio. Como que a comunidade evangélica ou chamada evangélica reage a esse tipo de coisa? A igreja evangélica tem consciência política? Eu acho que sim e não. Eu acho que, para bem e para mal, nos últimos anos, a consciência evangélica, a consciência política no ambiente das nossas comunidades evangélicas cresceu. Existem hoje marchas, protestos, organização em torno de temas, mas o que eu percebo é que o que mobiliza a maioria esmagadora do segmento é o tom moralista. Há alguns tons, alguns conceitos, alguns temas morais que mobilizam assim o segmento de uma maneira impressionante. Quando, ao mesmo tempo, as pessoas não conseguem, têm dificuldade para perceber o quão imoral e aviltante ao nosso Deus é o trabalho escravo. Em outras palavras, você está dizendo que a igreja evangélica está mais ocupada com gay do que com o trabalho escravo. É isso, lamentavelmente. Uma ética reduzida, distorcida, com prioridades invertidas e tal. O que eu quero te dizer é o seguinte, na verdade, a igreja evangélica se escandaliza muito mais com a questão moral. Com uma criança, com uma mulher nua num outdoor na rua, do que com uma criança nua sendo escravizada ou explorada nos rincões todos das nossas cidades. E eu não consigo entender essa conta, para mim não fecha. Mas graças a Deus, eu quero dizer uma coisa para você. Há uma grande parcela silenciosa desse segmento, cada dia mais consciente, cada dia mais aberta, cada dia mais sedenta de justiça, cada dia se organizando melhor. E eu vou falar para você, eu tenho uma satisfação, uma gratidão imensa por ser uma dessas vozes que conseguiu chegar ao parlamento e que conseguiu vocalizar as coisas que uma parcela imensa desse segmento desejam. Tem uma parcela imensa desse segmento com muita sede de justiça. Amém. Deus não fica sem testemunho, né? Tem sal e tem luz no mundo e na terra. A última questão é, qual é a sua fonte de inspiração? Você está no seu quarto mandato eletivo, 3 como vereador e agora como deputado estadual, dentro do PSDB. E o que inspira você na sua militância pública e política? É só a ideologia ou a sua fé faz alguma diferença? Eu não separo a minha fé da minha ideologia. Para mim é natural a expressão da minha fé no espaço público em projetos, em leis, em defesas, em agendas e em temas como esses, né? E tem muitos caras que me inspiram, tem caras do mundo da política e tem caras do segmento evangélico, tem caras protestantes que uns me inspiram pelo que eu leio, pelo que escrevem, outros me inspiram por o que falam. Aliás, você é um deles. Você é um dos caras que mais me inspira, você, o Ariovaldo Ramos, e eu me sinto inspirado por caras como o reverendo Martin Luther King, como um deputado inglês, que foi o deputado que foi o responsável pela articulação da lei que derrubou a escravidão na Inglaterra, chamado William Wilberforce.
E uma série de outros caras, ou seja, essas lutas em onde a gente está, elas são de séculos. Sempre houve gente, enfim, inspirada, lutando nesse sentido e, fundamentalmente, me inspiram textos como o texto de Amós 5:24. Corra o direito como a água e a justiça como um rio caudaloso. O reverendo Martin Luther King dizia que a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares. E esse povo, as escrituras, a minha fé são uma chama constante para eu ser mais um desses caras, mais um tijolo nessa parede de resistência e de limite ao mal que avança, mas que, enfim, eu, como te disse, sou um cara otimista. Creio que Deus continua operando, trabalhando e levantando gente em todos os segmentos da sociedade para que as coisas sejam diferentes, para que um outro mundo seja possível. Que assim seja. Eu sei que falo também por muitas outras vozes, assim como você levou a voz de uma consciência para o parlamento, eu acho que posso correr o risco de dizer que eu trago a voz da igreja para você como uma autoridade pública, como um cristão, como um homem de Deus a serviço do reino de Deus na sua função pública, de te parabenizar por essa lei, pelos seus mandatos e abençoar a sua vida daqui para frente e o horizonte que se abre com essa repercussão da lei e do seu mandato. Que a graça de Deus esteja sobre você, te leve mais longe. Obrigado. Amém. 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 Na minha juventude, eu ouvi um sermão em que o pregador dizia, o título do sermão foi Dê frutos onde Deus plantar você. Eu devia ter meus 17 anos quando eu ouvi essa mensagem e eu fiz parte de uma geração que acreditava que servir a Deus era algo que a gente fazia se a gente fosse ou pastor, ou missionário, ou missionária. E aqui a gente tem um exemplo de um cristão, de um médico, de um deputado, de um homem público que na sociedade, inserido na rede de construção de sociedade, serve a Deus com a sua carreira pública. Então eu repito para você, dê frutos onde Deus plantar você. Não apenas você que trabalha no contexto interno das atividades religiosas, mas especialmente você que está na arena que nós chamamos mundo, que está no mercado, você que é um profissional cristão, dê frutos onde Deus plantar você. Deus te abençoe. Amém.